Honda CR-V, uma excelente opção de SUV para você que precisa de espaço interno, precisa de porta-malas, bons equipamentos, um carro seguro, confortável, que anda bem, e nós vamos ver tudo em detalhes nesse vídeo sobre custos para adquirir esse carro e para mantê-lo, com relação à documentação, seguro, cesta de peças completa. Ao final também vamos falar de dados de consumo, de ficha técnica, vamos falar da lista de equipamentos, vamos falar do motor. Então, se já gostou do tema, deixa aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito e bora para a vinheta. A CR-V aqui em análise é na versão EXL com motor 2.0 Flex One, tração apenas dianteira e câmbio automático de 5 marchas, ano 2013. E vamos começar aqui falando dos custos para adquirir esse carro. E todos os preços que eu falar nesse vídeo foram cotados em agosto de 2021. Começando pela tabela da KBB, que faz referência a um veículo em bom estado de conservação, com uma quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, tá? Em R$ 77.792. E a tabela FIPE, R$ 77.192. Bem próximo da KBB. E uma vez adquirindo esse carro, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. Esse ano está em R$ 193,26. E se ele não tiver as placas Mercosul, você vai precisar colocar, caso você esteja adquirindo esse carro de um outro município. Aqui em Minas está em média R$ 250 as placas. Então já no ato da compra você vai desembolsar R$ 77.635,26. E os custos para manter esse carro com relação à documentação. Começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% da tabela FIPE. Vai ficar em R$ 3.087,68. Taxa de licenciamento, esse ano aqui também em Minas, R$ 112,40. E o seguro, considerando uma taxa que eu digo como aceitável, que seja de 5% da tabela FIPE, até mesmo para compararmos com outros vídeos, vai ficar em R$ 3.859,60. Mas tenha em mente que esse é um carro da categoria SUV, tem um porte maior, tem algumas peças externas ali de acabamento um pouco mais caras. Então, pode ser que esse valor de seguro aí para você fique um pouco mais caro. Também vai levar em conta a cidade que você mora, de qual região você é, quem dirige o carro, de que forma é utilizado esse carro, se é utilizado só para o lazer, se é utilizado para trabalho. Também se você tem algum bônus aí de seguro, se é bônus 0, 1 ou 2, tudo isso vai influenciar no valor final. Mas tenha esse valor como uma média. E vamos falar agora de depreciação média anual. Pegando o valor dele de tabela de 3 anos atrás, que era de R$ 76.082, diminuindo do valor atual, dividindo por 3, chegamos numa valorização média anual de R$ 370, ou 0,48% ao ano. É um carro muito procurado no mercado de usados, nessa categoria então de SUVs padrão Honda, padrão japonês de acabamento, de qualidade, de confiabilidade. É um carro que muita gente está procurando nessa faixa de preço. Então, observem que esse carro até valorizou nos últimos 3 anos. E nos próximos 3 anos não deve ser diferente. Talvez não valorize nessa proporção, mas no mínimo vai manter esse preço. Então, somando os custos totais anuais para você manter esse carro, considerando toda a documentação aqui de PVA, taxa de licenciamento, considerando seguro e considerando a valorização que ele teve, você vai gastar por ano R$ 6.689,68 ou por mês R$ 557,47. Um preço bem razoável, eu diria, se formos considerar o porte desse carro. E vamos falar de peças agora, mas antes, se você está gostando, não esquece de deixar aquele joinha pra gente, para fortalecer o canal, o seu like, a sua inscrição, ajuda muito o YouTube a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas e me ajuda a trazer cada vez mais conteúdo dessa forma, para você que está pensando num carro desse tipo, dessa pegada, a ter conhecimento em detalhes aqui de quanto você vai gastar para manter um carro desse. Então, conto com o seu like, conto com a sua inscrição. E bora falar agora de peças, começando pelas pastilhas de freio. Da SIL, o kit de pastilhas dianteiras vão ficar em R$ 116.
Par de discos de freio dianteiros da Hiperfreios, R$ 520. Kit de velas, as 4 velas da NGK, velas convencionais para esse motor, que é o R20Z1 ou Flex One da Honda, R$ 579. Preço bem salgadinho para velas, não é verdade? Mesmo não sendo Iridium, são um pouco caras. Pneus. Ele usa aqui medidas 225/65 R17. Coincidentemente, as mesmas medidas do principal rival dele, que é a RAV4. E vão ficar em R$ 3.196 os 4 pneus. E eu cotei aqui uns Michelin Primacy SUV. Óleo de motor. Esse motor pega 3,7 litros com a troca do filtro. Então você vai precisar comprar 4 litros. E a especificação da Honda aqui é o 0W20. E eu cotei aqui um Castrol Magnatec 100% sintético com API SM, que vai atender com folga o que a Honda exige para esse motor. R$ 221 os 4 litros. Correia de acessórios. Cotei aqui um kit de correia da Gates, mais um tensor da Holt do Brasil. E além disso também vem uma polia guia. Isso tudo vai ficar em R$ 589. Kit de corrente de distribuição. Não vai entrar no somatório de peças final, mas vou colocar aqui a título de curiosidade, porque não é um item de troca periódica preventiva. O kit aqui importado da Yokomitsu vai ficar em R$ 1.144. E esse é um kit parcial. Ele é composto de uma corrente, uma polia, 2 guias e um tensor. Mas tenha em mente que um kit desse você só vai precisar trocar se esse carro tiver com a quilometragem muito elevada ou se der algum problema de sincronismo, algo muito complicado que você precisar abrir o motor para fazer essa substituição. Mas, periodicamente, preventivamente, não precisa se preocupar com esse kit. E vamos falar de filtros agora, começando pelo filtro de ar do motor da Vega, R$ 57. Filtro de óleo, também da Vega, R$ 37. Filtro de combustível da MAN, R$ 49. Filtro do ar-condicionado, também da MAN, R$ 59. Amortecedores. Um kit com 4 amortecedores da Caiaba, sem rolamentos, sem coxins, nada disso, só os amortecedores, R$ 1.671. E esse é um carro de transmissão automática, vamos falar aqui do óleo de transmissão. A Honda exige que esse óleo atenda à especificação aqui ATF11, que é a mesma do Civic, de alguns Fits, e é uma transmissão que pega pouca quantidade de óleo, pega 2,2 litros apenas. Então você vai precisar comprar pelo menos 3 litros de óleo. E eu cotei aqui um Febi Bilstein, código 29934, que atende a essa especificação da Honda. Vão ficar em R$ 315 os 3 litros. Mas tenha em mente que, dependendo do processo de troca de óleo que você fizer nessa transmissão, pode ficar um pouco mais caro. Você pode precisar de um pouco mais de quantidade de óleo. Se for uma troca ali por máquina ou por flushing, a máquina ela precisa de um pouco mais do que essa quantidade mínima para poder funcionar. Então tenha isso em mente. E você também vai precisar trocar o filtro. É bem interessante que você troque o filtro também da transmissão na data correta, de acordo com o manual do proprietário. Então o custo total da revisão do CR-V vai ficar em R$ 7.409. Considerando o tamanho desse carro, a categoria dele, está um custo até razoável, não é verdade? E vamos falar agora dos custos para abastecer esse carro, começando aqui pelo custo do tanque cheio. Aqui na minha região, a gasolina está em média a 6,5 litros. Apesar desse carro ser flex, atualmente aqui na minha região está valendo mais a pena abastecer com gasolina. É um tanque grande, pega 71 litros, então vai ficar em R$ 429,55 para encher esse tanque. Mas a vantagem nós vamos ver a seguir na autonomia. Mas antes, vamos falar de consumo. Dados de ficha técnica. Na cidade, ele faz 6,8 no etanol e 9,2 na gasolina. Na estrada, no etanol, 8,9 km por litro e na gasolina, 12,4 km por litro. É uma média que eu diria ótima para um SUV. E agora sim, falando de autonomia, dados também de ficha técnica, na cidade, com um tanque cheio de etanol, ele faz 483 km. Com gasolina, 653 km. Já na estrada, com etanol, 632 km. Com gasolina, 880 km. Então observem que o tanque de 71 litros tem a sua vantagem aí, ó, na autonomia. Você não precisa parar tantas vezes
numa viagem longa para ficar abastecendo. Dá para rodar uma distância muito boa. E como esse carro vem equipado? Tudo que eu falar aqui já é de série nessa versão XL. Ele vem com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, roda de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, computador de bordo, cruise control ou controlador de velocidade ou controle de cruzeiro, bancos de couro, faróis com acendimento automático e limpadores com acionamento automático, teto solar elétrico, 6 airbags, ABS, câmera de ré, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, farol de neblina, assistente de partida em rampa, muito completo, sistema de som, CD com MP3, entrada USB, conexão Bluetooth, comandos no volante e GPS. E falando mais um pouco aqui sobre a mecânica desse carro, é o motor R20Z1, mesmo motor do Civic, aquele motor Flex One do Civic G9. É um motor de comando simples no cabeçote, mas usa um VTEC, que muda completamente o desempenho dele em altos giros. É um carro que tem boas respostas, mesmo em um SUV mais pesado. Ele gera 150 cavalos na gasolina e 155 no etanol. Torque de 19,3 kg na gasolina e 19,5 no etanol. E é um carro que pesa 1.532 kg. E mesmo assim ele tem uma relação de peso-potência muito boa, de 9,9 kg por cavalo. Boas retomadas de velocidade, ultrapassagens com segurança. E aliado a isso, temos aí um câmbio automático de 5 marchas convencional e acoplado ao motor por conversor de torque. Trocas de marchas suaves, sem trancos, proporcionando o máximo de conforto possível. Questão de porta-malas. Excelente porta-malas. 589 litros, enorme. Dá para levar bagagens com tranquilidade nesse carro. Sistema de suspensão dele, dianteira, do tipo McPherson, tradicional, e a traseira Multilink, muito boa com relação a desempenho, com relação à segurança e à estabilidade, mas cobra seu preço na hora da manutenção. Buchas de suspensão são um pouco mais caras, exige alinhamento na traseira, assim como na dianteira, então fique atento. Mas isso tudo se traduz em muito conforto, em muita maciez ao rodar. Sistemas de freio dianteiro do tipo disco ventilado, traseiro disco sólido, é o que se espera de um carro desse porte, não é verdade? Um carro muito bom, muito bem equipado, um SUV com uma boa presença, excelente altura do solo, porta-malas gigante, como vocês viram. Então, todos os atributos necessários para um bom SUV, não é verdade? Mas e você, compraria uma CR-V? Deixa aí nos comentários. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final uma playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato, cesta de peças, documentação, lista de equipamentos completa, uma análise mecânica, tudo para você tomar a melhor decisão na compra do seu próximo carro. Então, talvez você esteja em dúvida entre a CR-V, talvez uma RAV4 ou algum SUV diferente, maior, menor, talvez já esteja lá o vídeo que você está procurando. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.